Eu queria começar dizendo para vocês que nós estamos em guerra. Quantos aqui sabem disso? Quantos percebem que o mundo está em guerra, né? E as guerras acontecem em diversos âmbitos, gente. Temos guerras de nações, temos guerras ideológicas, direita e esquerda, temos guerras espirituais, mas eu creio que a guerra mais importante que é travada durante toda a história da humanidade é a guerra ou a batalha pelas mentes dos homens. Então, em cada domingo eu vou falar sobre um âmbito diferente da guerra que nós estamos vivendo e guerras que foram profetizadas por Jesus. Eu queria que você imaginasse comigo dois extremos. De um lado, o império das trevas dirigido por Satanás. Do lado oposto, o reino do Filho do seu amor, o reino de Deus governado por Jesus. Tudo que está entre esses dois extremos é a batalha espiritual pela mente dos homens. Então, quanto mais próximo alguém está do império das trevas, mais dominado ele vai ser por Satanás, mais escravizado nos seus sentimentos, na sua autoimagem, destruída, não é? Diminuída. Menos ele vai ter acesso aos dons, às habilidades que Deus deu para ele. Em contrapartida, do outro lado, quanto mais perto alguém está do reino de Deus, quanto mais a mente de Cristo interfere na sua mente, mais livre ele é, mais vida abundante ele tem, mais verdade ele conhece e a verdade liberta. E portanto, a batalha pelas nossas mentes acontece desde que a humanidade caiu e acontecerá até os últimos dias. Uma pessoa que está vencendo esta batalha, que está cada vez mais caminhando para a direção do reino de Deus, mais livre ela é, mais livre de uma autoimagem errada, mais livre de traumas, de feridas, mais livre porque ela é dominada pela verdade de Cristo Jesus. Amém? Agora, hoje eu quero fazer algumas reflexões que serão bem práticas. Desculpe aqui, eu tinha alguma coisinha aqui que eu comi que ficou, viu, para trás. Quanto mais nós conhecemos a respeito dessa batalha, melhor nós vamos enfrentá-la e mais preparados nós estaremos para vencer quaisquer que sejam os desafios impostos pela vida. Onde originou? A primeira reflexão que eu quero fazer é onde originou esta batalha. Diga assim, no Éden. Queridos, vocês conhecem a história, sabem que Satanás chegou para Eva e disse assim, olha, Deus falou que você não pode comer daquele fruto, porque o dia que você comer vai morrer? É mentira. Não é nada disso. O que Deus está fazendo é escondendo o melhor para Ele. Ele sabe que no dia que você comer, você vai ser como Ele, vai ser Deus, conhecedor do bem e do mal. E aquela batalha que começou no Éden, ela continua atuando na vida dos seres humanos. A primeira coisa que aconteceu foi gerar dúvida quanto à palavra de Deus. Quando Eva e Adão pecaram, em seguida veio a vergonha. Eles perceberam que estavam nus. Como consequência da consciência do pecado, veio o medo. Eles fugiram e se esconderam. Quando Deus apareceu, Adão, onde estás? Ele estava escondido, porque ele teve medo de Deus. E aí quando Deus vem e começa uma conversa com ele, a primeira coisa que Eva fala, ela transfere a culpa, né? Foi a serpente. Adão falou, foi a Eva. E aí o homem começa a viver com culpa, ao invés de experimentar o perdão e a libertação. E como consequência desta atitude de transferir a culpa que era dele, o homem morreu espiritualmente. Então, Satanás, naquele momento, ele afetou diretamente a mente do ser humano, que era uma mente perfeita. Vocês sabem que hoje os neurocientistas dizem que nós usamos no máximo
10% da nossa capacidade cerebral. Naquele tempo o homem tinha 100%. Ele tinha a plenitude de tudo o que Deus tinha dado para ele. Então, desde este momento, Satanás continua a batalhar para ganhar a sua mente. E quanto mais profundas são as feridas, quanto mais profundas as suas garras penetram na mente de uma pessoa, mais essa pessoa vai ficar aprisionada nas suas mentiras e nas feridas que ele provoca. Para a gente entender bem como é que essa guerra se dá, a gente precisa conhecer o terreno da nossa batalha. Numa guerra, quando você conhece o terreno onde você luta, você tem vantagens. E a sua mente, ela tem uma estrutura. Aliás, a neurocientista que eu já até trouxe aqui, a Caroline Leaf, ela divide a mente humana em 3 segmentos diferentes, tá? A primeira parte que ela diz que a mente humana tem é a chamada mente metacognitiva. Metá é um prefixo grego que significa para longe. Metafísica é o que vai para além da física. O mundo espiritual é metafísico. O que é um metacognitivo? Metacognitivo, literalmente, é o que está além do consciente. É o inconsciente. Vocês sabiam que 90% de todas as atividades cerebrais do seu cérebro se dão no inconsciente? 90%. E este inconsciente, ele acaba interferindo e muitas vezes dominando o mundo consciente. O segundo aspecto da mente humana, que a doutora Caroline Leaf diz, é a mente cognitiva. É aquilo que você pensa, aquilo que você compreende, são os teus pensamentos conscientes. Ela diz que em 1 segundo, gente, o inconsciente opera com 400 bilhões de ações. 1 segundo, o inconsciente. E ele funciona 24 horas por dia, até quando você dorme. Já o nível consciente é muito menos. São 2.000 pensamentos por segundo. Muito, mas muito mais lento. E o terceiro nível da mentalidade ou da mente humana que ela diz é a mente simbólica, ou a mente que se expressa. É aquele pensamento mais superficial, que é resultado de todos os inputs que nós recebemos pelos 5 sentidos. Por exemplo, o que eu ouço, ou vocês estão me ouvindo agora, vocês estão certamente pensando, refletindo. Então, o primeiro pensamento superficial que vem do que ouvimos, do que vemos, do que tocamos, do que sentimos, é o que ela chama de mente expressiva. Então, é aquilo que eu falo, aquilo que eu respondo quando alguém me pergunta, é esse nível mais superficial. Vamos ver se nós entendemos? Diga assim: mente simbólica, ou que se expressa. Primeiro nível. Diga, mente consciente, que é a mente que elabora mais profundamente os pensamentos. E a mente inconsciente, diga, mente inconsciente, é aquilo que nós não controlamos. Gente, 90% de tudo que você pensa é influenciado pelo inconsciente. O inconsciente interfere diretamente no teu consciente. Então, na verdade, é um ciclo, né? O que o mundo me apresenta de inputs, que eu vejo, que eu ouço, que eu toco, que eu provo no paladar, através dos 5 sentidos, gera respostas da mente cognitiva, mas vai mais profundamente até o inconsciente. E por isso muitas feridas acabam interferindo na mente e na mentalidade de pessoas, de maneira que essas pessoas não conseguem romper, não conseguem ter vitória na sua vida pessoal, a despeito de terem muitos dons, muitos talentos. Há um pastor, um grande estudioso do comportamento humano, chamado John Maxwell.
ele faz a seguinte pergunta que eu quero transferir para vocês: por que algumas pessoas são tão bem-sucedidas e outras não? Já pensou nisso? Por que as coisas dão tão certo para uns e não dão tão certo para outros? E aí ele foi coletar algumas respostas que são clássicas, né? E ele disse o seguinte, que a maioria das pessoas acreditam nisso aqui que eu vou dizer para vocês. Pessoas bem-sucedidas tiveram melhores oportunidades. Isso é uma resposta clássica. Outros dizem assim, pessoas que não são bem-sucedidas tiveram uma história muito negativa. A terceira pergunta, que é a resposta comum é: a educação faz toda a diferença. Outros ainda dizem, as falhas são resultados de traumas. Outros respondem, alguns são inteligentes e outros não. E por último ele diz que a grande maioria pensa que pessoas preguiçosas não são bem-sucedidas. Isso tudo são respostas que têm parte da verdade, mas não explicam tudo. Porque tem muita gente que trabalha para valer e não rompe. Tem muita gente que, de fato, teve uma história ruim, traumas, e ainda assim é bem-sucedido. Ele então chega a afirmar que a diferença entre o indivíduo ter sucesso ou fracasso tem a ver com a mentalidade. Entenda bem, o que você é depende do que você pensa. E eu vou colocar aqui algumas contraposições em termos de mentalidade, para você ver como ele tem razão no que ele está dizendo. Eu vou perguntar para vocês, eu vou dar 2 tipos de mentalidade, você vai dizer quem é o bem-sucedido, tá bom? Estão comigo aqui em nome de Jesus? Diga amém. Quem pensa pequeno ou quem pensa grande? Quem é bem-sucedido? Quem pensa grande, quem tem a visão maior. Quem tem pensamentos espalhados ou quem tem foco nos seus pensamentos? Bem-sucedido é quem tem foco, amém? Quem tem um pensamento restrito ou quem tem um pensamento criativo? Não, vocês são muito inteligentes. Quem tem pensamentos fantasiosos e quem tem pensamentos realistas? Sim, porque tem muita gente que pensa grande, mas acredita que Papai Noel existe, que elefante voa. A pessoa assim não vai ser bem-sucedida, né? Tem que ter pensamento realista, tem que discernir as coisas. Quem tem pensamentos impulsivos ou pensamentos reflexivos? Quem é que é bem-sucedido aí? Reflexivos. Quem tem pensamentos solos, não compartilha com a visão maior, ou quem tem pensamentos compartilhados, ou seja, que aprende e recebe de outros. Ou seja, ele diz o seguinte: a diferença entre o indivíduo bem-sucedido e o indivíduo fracassado é basicamente na sua mente. É a mente do homem que vai dar a ele condições de ser brilhante, de ser destacado, de ir além da mediocridade, de ficar além da média. Agora, a verdade é que Deus deu para o ser humano, para cada um dos seres humanos, uma mente brilhante. Mas nem todos desenvolvem uma mentalidade brilhante. E por quê? Por conta daquela metáfora que eu usei. Quanto mais nós somos arrastados para a presença do mundo das trevas, do império das trevas, mais nós vamos ser aprisionados em sentimentos contrários, em medo, em ansiedade, em sentimentos de que eu não consigo, eu não posso. E o outro indivíduo, por exemplo, que cresce num lar onde o pai e a mãe o amam, o encorajam, de que você é capaz, esse indivíduo desenvolve uma mentalidade em que ele acredita e ele desenvolve o seu potencial e, portanto, tem uma vida de sucesso. A terceira reflexão que eu quero fazer a respeito dessa batalha pela mente dos homens é sobre o alvo principal de Satanás.
Você sabia qual é o alvo principal do diabo na sua vida? João 10:10 diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E Jesus disse: eu vim para que tenham vida em abundância. Qual é o alvo, qual é o propósito de Satanás para cada um de nós? Não só tirar a nossa vida, mas tornar a nossa existência miserável. Fazer de você uma pessoa triste, uma pessoa desconfiada, uma pessoa cheia de medo, cheia de cadeias, e por fim, te afastar completamente de Deus e tirar a sua vida, tanto física quanto emocional e espiritual. Mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, a luta pela vida humana, a luta pela mente humana, é a principal guerra, batalha que existe entre o reino de Deus e o reino das trevas. Amém? Então eu quero começar dizendo para você que a batalha pela salvação começa na mente. Lá em Mateus 16:26, Jesus diz: por que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Ou seja, o que vale mais na vida de um ser humano do que a sua própria alma? E aqui Jesus está deixando claro que nessa guerra, nem sempre o diabo vai tomar tudo que você tem financeiramente. Aliás, existem pessoas que têm tudo, mas a sua alma foi conquistada e foi perdida. Quantos aqui assistiram o filme do Elvis Presley? Está passando agora, né? Começou agora passar, eu não me lembro qual que é dessas plataformas aí. Esse camarada era um camarada que tinha um talento extraordinário, e ele chegou à fama, ao sucesso, ao dinheiro e à riqueza, mas a vida dele, a alma dele, a mente dele foi sendo destruída para o diabo, a ponto de no final ele morrer de tanto tomar remédio. E ele vivia uma vida miserável, ele não queria mais nada daquilo. No início ele queria a fama, ele queria o dinheiro, e depois estas coisas destruíram a alma dele. Então é isso que Jesus está dizendo: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A palavra alma, gente, no original grego do Novo Testamento é psique, é mente. Então Satanás, ele literalmente, ele quer tornar a tua vida miserável. E às vezes para isso, o que ele faz é te dar muito dinheiro. Mas para que você adquira o dinheiro, você vende a sua alma para o diabo. Ai, pastor, jamais vou fazer um pacto com as trevas. Não, você vende a sua alma para o diabo quando você, por causa daquilo que você quer, você faz qualquer negócio. Você rompe com as pessoas que realmente importam, as pessoas que te amam, e você cada vez mais vai sendo dominado pelo espírito maligno, a ponto de perder a sua alma para sempre. Esse texto fala da morte eterna, fala, mas fala de todo o caminho para chegar até lá. Então, ou que vale mais para o homem, né, como o texto diz, né? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Ou seja, o que vale mais para uma pessoa do que uma mente saudável? Michael Jackson foi outro talento extraordinário. Teve uma fama maravilhosa, era adorado pelas multidões, não conseguia dormir, a sua mente era cheia de opressão. Morreu tomando remédio para dormir. Uma vida sem alegria, sem paz. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus disse: eu vim para que você tenha vida abundante. Vida abundante é uma vida onde você tem alegria, onde você tem paz, amém ou não? Onde você ama e se sente amado, onde a sua mente tem convicção de que você é importante para Deus, e as coisas que Deus te dá, elas são, na verdade, um acessório, mas o mais importante é o trabalho do Espírito Santo na sua mentalidade. Então a guerra é pela sua psique. O diabo quer te tornar uma pessoa
ansiosa, cheia de medo. Aí vem as patologias, porque muitas vezes pensamentos podem alterar o funcionamento do nosso cérebro. Falei para vocês domingo passado que pensamentos são estruturas físicas no cérebro. E muitas vezes pensamentos aprisionam pessoas. E aí vem todos os distúrbios psiquiátricos ou psíquicos que a própria ciência fala. A guerra é a mente. A guerra é pela sua mentalidade. Mas é mais do que pela sua mente. É pelo seu espírito. Mas como é que o diabo, como é que o mundo das trevas acessa o teu espírito? Através da mente. Lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 3 e 4, o apóstolo Paulo diz assim: eu tenho medo, eu receio, que assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. Diga, a mente pode ser corrompida. E se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Ou seja, Satanás ele quer corromper a minha, a sua mente, para que a gente se afaste da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. Aí ele diz: se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou seja, nós recebemos o Espírito Santo, amém? Mas quando você se expõe a uma pregação diferente da pregação verdadeira de Cristo, o que acontece? Você não recebe só a mensagem, você recebe o Espírito que vem com a mensagem. Ele diz: se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. O que Paulo está dizendo? Olha, gente, tem muita gente pregando um evangelho herege. E quando vocês toleram e recebem essa mensagem, vocês estão aceitando não só o engano da mensagem, mas o espírito que está vindo com ele. E do mesmo jeito que Eva foi enganada pelo diabo, eu tenho medo que vocês sejam enganados. Então, dentro dessa batalha pela mente, a mente é a porta de entrada para o espírito. Pessoas que são afetadas, distorcidas na sua mente, passam a ser afetadas também no seu espírito. Então, a mente exposta ao engano pode ficar cauterizada, a Bíblia diz. Lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 e 2, a Bíblia diz assim: ora, o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos, esses tempos que nós vivemos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Quantos de vocês sabem o que é um cautério? Cautério era aquele instrumento que naquele tempo eles botavam um ferro na brasa, no fogo, até ele ficar incandescente. Aí ele tocava com aquele cautério, por exemplo, numa ferida aberta. Aquilo acabava com a infecção, mas imediatamente o indivíduo perdia toda a sensibilidade, porque aquela área que era cicatrizada era um tecido morto. O que Paulo está dizendo é que uma mente exposta ao espírito de engano, ela começa a duvidar. Depois de duvidar, começa a acreditar na mentira, até o momento que nem o Espírito Santo consegue mais que aquela mente seja sensível à verdade de Deus. A mente fica cauterizada, por isso a pessoa apostata da fé. Então, gente, a batalha pela sua mente é muito importante. A palavra de Deus diz: sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele provém as saídas da vida. O que a Bíblia está dizendo? Que a coisa mais importante, e coração na cultura hebraica, é mente. Os hebreus, quando usavam sentimentos, eles falavam de entranhas. Mas quando falam de pensamentos, eles usavam o coração.
Então, quando a Bíblia diz que a coisa mais importante que você deve guardar é o teu coração, está falando da tua mente. Como é que você guarda? Toma cuidado com o que você ouve. Não fica ouvindo coisa besteira, não. Toma cuidado com o tipo de filme que você vê. Toma cuidado com o tipo de pessoa que você deixa entrar na tua vida. Sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele provém as saídas da vida. Ou seja, toda a sua expressão para o mundo vem da sua mente, vem da sua mentalidade. Então, precisamos compreender que a batalha espiritual, ela começa na mente. A quarta reflexão que eu quero fazer é como vencer a batalha da mente. Quantos querem saber como vencer a batalha da mente? Antes de eu trazer aqui alguns segredos fantásticos que você pode usar todo dia, eu quero trazer aqui alguns pensamentos de homens vencedores que entenderam a importância de uma mentalidade vencedora. O primeiro chama Ralph Waldo Emerson. Ele diz assim: tudo começa com um pensamento. A vida consiste daquilo que o homem pensa o dia inteiro. Olha que interessante. Tudo começa com um pensamento. Aquele pensamento que você começa a ter fixo na tua vida, ele vai acabar determinando as saídas da vida, o seu comportamento, o que você fala, as suas decisões, como você se relaciona. A segunda frase foi pelo grande John Locke. John Locke, né, o pai do conservadorismo moderno. Ele diz assim: as ações de um homem ou dos homens são melhor interpretadas pelos seus pensamentos. Então, literalmente, o que ele está querendo dizer é o seguinte: olha, se você quer entender por que uma pessoa age daquele jeito, pode ter certeza que tem tudo a ver com o que ele pensa, com as suas convicções. Então, às vezes a gente faz coisas e fala: ih, foi sem querer. Não, aquilo é exatamente o que você pensa. Aquele pensamento que a pessoa fala e solta de primeira é o que ela pensa. Então o grande John Locke está dizendo: as ações dos homens são melhores interpretadas pelos seus pensamentos. Ou os pensamentos explicam melhor o que os homens fazem, as ações dos homens. O terceiro pensamento é de James Allen, que diz assim: os nossos pensamentos determinam o nosso destino. O nosso destino determina o nosso legado. Você está no lugar em que os teus pensamentos te trouxeram, e você estará amanhã onde os teus pensamentos te levarem. Interessante isso, né? O quarto pensamento é de William Arthur Ward, que diz assim: pessoas que chegam no topo pensam diferentemente dos outros. Nada limita mais as realizações do que o pensamento pequeno. Nada expande mais as possibilidades do que o pensamento liberto. E por último, o mais sábio de todos eles, o apóstolo Paulo. Em Filipenses 4:8 ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Amém, igreja? Você pode aplaudir o Senhor? Por que o diabo luta tanto pela sua mente? Porque a tua mente é que vai determinar as suas atitudes, as suas convicções, as suas crenças. É a tua mente. Uma mente liberta é uma mente que crê, que confia, que entrega, que tem coragem de assumir os desafios que Deus tem para ela. Já uma mente que foi corrompida, uma mente em que está sendo dominada por um subconsciente ou por um inconsciente enfermo, esta mente limita os homens na sua conquista. Vocês se lembram, o mesmo povo que atravessou o Mar Vermelho, 12 espias foram até a terra prometida, 2 tinham uma mente liberta e criam que Deus ia levá-los até a terra prometida. 10 ficaram com medo,
porque certamente tinham travas, tinham limitantes. Então, hoje você às vezes vê pessoas que são tão talentosas, mas são totalmente atravancadas. Elas não conseguem vencer. Estão sempre com medo dos desafios. Por quê? Porque estão presas às amarras do passado, do inconsciente. Como é que nós podemos então vencer a batalha da mente? Em primeiro lugar, a Bíblia diz que você pode renovar a sua mente. Romanos 12:2 diz: e não vos conformeis com esse século. A palavra aqui não é, ai meu Deus, eu não me conformo com o que está acontecendo nesse mundo. Não é isso. A palavra aqui, conformar, é tomar a forma. Não pense do jeito que as pessoas de hoje pensem, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não importa a história que você tenha tido, não importa as feridas que o diabo tenha feito no teu passado, quando você entrega a vida para Jesus, Ele quer transformar a tua mentalidade. Amém ou não? Ele quer te dar uma mente vitoriosa, uma mente sarada, uma mente curada. Você não precisa viver preso aos fracassos do passado. E quando ele fala transformai-vos pela renovação da vossa mente, saiba de uma coisa. Hoje a ciência, a neurociência diz que diariamente o teu cérebro produz novos neurônios. Isso se chama o processo de neurogênese. Todo dia o teu cérebro produz novas células. E cada vez que você começa a declarar, a confiar, a se expor à palavra da fé, sabe o que vai acontecer? Aqueles pensamentos tóxicos, destrutivos, vão sendo destruídos, desfarelados. E Deus começa a construir na tua mente uma mentalidade vencedora. Glória a Deus, você pode aplaudir o Senhor? Queridos, eu cresci ouvindo de todo mundo que o que ia acontecer com a minha vida não era coisa boa. Cresci ouvindo de professores, diretores, fui expulso de escola. As pessoas diziam para minha mãe: esse menino não tem jeito, ninguém segura ele. Graças a Deus, porque minha mãe dizia: eles estão tudo com inveja de vocês. Vocês são os mais lindos, mais inteligentes. Eles estão tudo com inveja de vocês. Mas eu cresci com aquele sentimento. Muitas vezes olhando os olhares dos pais dos meus amigos, que não tinham prazer que eles andassem comigo, porque eu ia levá-los para o mau caminho. Mas um dia eu conheci Jesus. E eu me lembro que no dia que eu entreguei a minha vida para Jesus, o que eu senti foi amor, foi aceitação. Não é isso que eu tenho para você. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Você pode aplaudir o Jesus, dizer: eu creio, a minha vida tem jeito. Amém, irmãos? Não existe ninguém que Deus não possa transformar, mas isso é um processo que dura a vida inteira. Pastor, quer dizer que você venceu todos os seus traumas? Não, mas garanto para você que eu já venci a maioria. E até Jesus voltar, eu terei sido transformado, porque a cada dia Deus transforma a minha mente, porque eu me exponho, eu escolho me expor à palavra de Deus e crer que ela é a verdade. Amém? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, essa transformação se dá no nível fisiológico. A neurogênese permite que você tenha novos pensamentos, novas estruturas mentais. O cérebro tem plasticidade. Ele consegue aprender coisas novas. Ele consegue entender as coisas de uma maneira diferente. Prefira crer no que Deus pensa de você e não do que a tua história fez você acreditar. É mentira que você é desamado, que Deus não se importa com você. Pastor, mas eu tive muitas histórias ruins. Eu fui rejeitado por pai e por mãe, mas não foi rejeitado pelo teu Pai Celestial. A palavra de Deus diz que ainda o teu pai e a tua mãe te rejeitam, eu jamais te rejeitarei. Amém, irmãos? Glória a Deus.
essa transformação ela precisa se dar nos 3 níveis da mente. No nível, por exemplo, da expressão, o nível simbólico, como a Caroline Leaf fala, como é que eu vou ser transformado? Primeiro, eu vou escolher não mais ouvir aquilo que vai fazer mal para a minha mente. E hoje, tem tanta gente malhando na academia, nada contra, tá? Não vou falar mal disso. Mas eu quero dizer uma coisa, tem tanta gente que se preocupa com o corpo, mas não se preocupa com a sua alma. Você tem que treinar a sua alma do jeito que você treina o teu corpo. Vem aquele pensamento ruim, você fala o oposto. Ah, Deus não te ama. Você vai ler a palavra e diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Diga: eu sou filho de Deus, eu creio em Jesus, eu fui amado por Ele. Amém, igreja? Pode aplaudir, se expressa, vai para valer, meu irmão. Vai para valer, porque isso também muda a mentalidade. O Henrico está dizendo amém lá. Tudo que eu ouço muda a minha mentalidade. O que o seu filho recebe de ensinamento na escola interfere mais profundamente na sua mente consciente, nas suas convicções. Porque eu tenho dito que é tão importante você colocar o seu filho numa escola cristã, para que ele possa receber numa tenra idade os princípios da fé. Ensina o menino no caminho que deve andar, porque quando for moço não se desviará dele. Você sabia disso? Houve uma pesquisa feita pelos americanos que diz que 94% das pessoas que se convertem antes dos 20 anos. 94% das pessoas que se convertem antes dos 20 anos. 6% depois disso. Vocês querem ver? Quantos aqui se converteram antes dos 20 anos? Fiquem de pé. Olha que multidão. Quantos aqui se converteram? Podem sentar. Depois dos 20 anos. Fiquem de pé. Glória a Deus. Deus está operando no Brasil, irmãos. Isso é prova do Espírito Santo fazer uma obra no Brasil, hein? Essa pesquisa foi feita na América, mas no Brasil Deus está fazendo um reboliço, gente. No Brasil Deus está fazendo um reboliço. Quando tem batismo, pode aplaudir o Senhor. Isso é avivamento. Todo batismo, eu vejo crianças de 7, 8, 9 anos e pessoas já idosas com 70, 80 anos. Mas naquela nação, que é uma nação essencialmente cristã, a pesquisa mostra que é muito mais fácil uma pessoa entregar a vida para Jesus antes dos 20 anos. Estão mais abertas. Depois começam a ter a mente cristalizada, convicções que ficam mais definitivas. Mas eu quero dizer para você que isso nos ensina que aquilo que nós recebemos como inputs da vida determina quem nós seremos. Então cuidado, não ande com gente negativa que só fica o tempo inteiro te jogando para baixo. Ande com quem tem fé, ande com quem adora Jesus, ande com quem crê na palavra, e você será transformado na sua mente. Amém, igreja? Glória a Deus. Romanos 10, 17 diz: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Vocês estão agora recebendo a palavra, estão tendo a sua fé estimulada. Quando você estiver lá no meio da guerra, no meio da batalha, você está muito melhor preparado para enfrentar uma guerra, e todo mundo enfrenta, do que uma pessoa que não tem fé. Então, como é que eu transformo este nível da mentalidade, que é o nível da expressão? Escolhendo intencionalmente o que é que vai entrar nos meus ouvidos, nos meus olhos, o que é que eu vou permitir que influencie a minha mente.
Mas também nós estamos falando aqui de nós sermos transformados na nossa mentalidade cognitiva, o nível consciente. O nível consciente também precisa ser protegido, irmãos, porque as escolhas que fazemos formam os nossos hábitos. Os nossos hábitos criam convicções, e as convicções formam a mentalidade. Então é muito importante. É muito importante. Hoje a ciência já provou que o indivíduo, para mudar um hábito, ele precisa de pelo menos 21 dias repetindo aquele hábito. Você quer aprender a ler a Bíblia e se tornar um apaixonado pela Bíblia? Começa a ler a Bíblia todos os dias durante 21 dias, que você vai perceber que cada vez mais você vai sentir falta daquele momento com Deus. Por exemplo, eu tenho o hábito de estar no domingo na igreja. Quando eu viajo, irmãos, chega no domingo eu tenho que procurar uma igreja. Se eu não encontrar uma igreja, eu me sinto, parece que tem alguma coisa arrancada de mim. Isso se tornou um bom hábito. Então, os teus hábitos formam as suas convicções. As suas convicções formam a sua mentalidade consciente. Uma pessoa que tem uma mente preparada para enfrentar as mentiras do diabo, os enganos do diabo, é uma pessoa vencedora, é uma pessoa que lida até mesmo com aqueles pensamentos inconscientes, que trazem medo, que trazem ansiedade, sentimentos de incapacidade. Ele diz: não, mas a palavra de Deus me diz isso, então eu vou à frente, porque o Senhor vai me dar vitória. Em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor. Diga assim: em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Mude a sua mentalidade, seja transformado pela renovação da sua mente nos 3 níveis. Agora, pastor, e aqueles pensamentos que estão no subconsciente ou no inconsciente? Como é que a gente vence isso? Porque esses pensamentos eu não tenho entendimento, eu não sei por que eu sinto desse jeito, por que eu sinto daquele jeito. Às vezes as pessoas chegam para mim e falam: pastor, a minha vida é maravilhosa, eu tenho uma esposa maravilhosa, a minha vida está dando tudo certo, mas eu tenho um vazio na minha alma. O que é isso? Isso é o teu inconsciente que precisa ser sarado, que precisa ser curado. Então, no nível do inconsciente, meu irmão, Deus te deu algumas armas. No domingo passado eu preguei para vocês um texto que dizia: as armas da nossa milícia não são carnais, não são humanas, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levanta contra o pensamento de Cristo. Então agora eu quero falar para vocês, para terminar essa palavra, sobre as armas que eu e você temos para que o nosso inconsciente ou subconsciente possa ser transformado. A primeira arma se chama Espírito Santo. Ah, meu querido, você não sabe de onde vem, mas Ele sabe. Você não sabe porque você sente assim, mas Ele sabe. Você não sabe porque você muitas vezes tem um medo de alguma coisa, mas eu não sei porque eu sou travado em alguns momentos, mas Ele sabe. Efésios 5, 18 a 20 diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Deus quer te encher do seu Espírito. Ele já habita em você, mas Ele quer ter o controle total da sua mente. E a Bíblia diz assim: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, briga, né? Mas enchei-vos do Espírito. Aí explica como é que faz isso: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos aqui querem ficar cheios do Espírito Santo? Gente, ficar cheio do Espírito Santo não é estribuchar, não é cair. Ficar cheio do Espírito Santo é ler um salmo. Os salmos foram escritos para destravar as almas. Os salmos foram escritos por homens que eram como nós, homens que enfrentavam as suas próprias mazelas, e o Espírito os inspirou para que estes salmos fossem cantados e declarados. Então, leia os salmos sempre vão te
tocar naquela área dos seus sentimentos e vão transformar os seus sentimentos de tristeza em alegria, de medo em coragem, em confiança, porque sempre eles começam em que o salmista revela o seu coração, a sua luta, a sua mazela, e de repente o coração dele vai sendo transformado, e no final ele está dando glória a Deus, amém? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos. Você já viu o ditado que diz que quem canta, seus males espanta? Gente, isso é científico. Vocês sabiam que tem vaca que para ter uma carne mais macia, ouve música clássica? Elas nascem e ficam penduradas para não criar musculatura, aí fica só ouvindo musiquinha. A música foi feita por Deus para ser uma porta para o Espírito. Ela amolece a alma. Eu me converti, gente. Pensa num moleque de 19 anos duro. Fui para aquele acampamento, levei um monte de garrafa de uísque, um monte de maço de cigarro. Eu falei, eu vou azucrinar com essas crentes. Essas meninas crentes, eu vou azucrinar com elas. Chegou lá, na primeira noite, começou o louvor. E eu músico, né? Aquele louvor do céu, eu já comecei a ficar quebrantado, mas duro. E aquele louvor foi quebrando o meu coração. A hora que eu vi, eu estava lá na frente, dizendo, eu quero Jesus na minha vida. A música é importante. Agora, depende da música. Eu nunca vi uma pessoa que quer ficar bem da alma botar um heavy metal. Oh, glória a Deus. Louvando e entoando a Deus, amém? Quantos aqui já sentiram um quebrantamento na hora da adoração? Quantos aqui já se quebrantaram e se abriram para a palavra? É tão importante antes do momento da palavra, um momento de adoração, porque a adoração, ela faz vibrar a nossa mente com amor e aceitação de Deus. Você quer se encher do Espírito? Leia salmos, cante louvores de coração a Deus. Eu amo quando eu vou ter meu momento de oração. Toda madrugada eu acordo, eu ligo a televisão, boto nas músicas de adoração e fico ali. Primeiro eu só adoro. E aí depois eu começo a falar com Deus. E quando termina aquele momento, eu sou em paz, eu estou com alegria, o Espírito está me tomando. Louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo. Ao invés de você ficar reclamando, murmurando, a sua mente começa a construir pensamentos tóxicos, que te aprisionam, que geram tensão, que liberam adrenalina. Mas quando você começa a agradecer, Senhor, eu te agradeço, eu estou passando por essa luta, mas eu te agradeço porque o Senhor é maior do que a minha luta, eu te agradeço porque eu não estou sozinho, eu te agradeço porque Jesus Cristo morreu para vencer o diabo na minha vida, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Agradeça a Deus, e a tua mente vai começar a ser transformada numa mente vencedora, numa mente que confia que lá no futuro Deus está, amém? Então diga assim, em primeiro lugar, o Espírito Santo. Segunda arma poderosa em Deus, o sangue de Jesus. 1 João 7 diz, se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seus filhos, nos purifica de todo o pecado. Aonde a sua mente não chega, no teu inconsciente, aonde Satanás criou estruturas mentais profundas, que estão muito além do teu entendimento, o sangue de Jesus chega e purifica, amém? Diga assim, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. A terceira arma poderosa que a gente deve usar todo o tempo é o nome de Jesus.
Filipenses 2, 10, 11 diz: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Muitas vezes a gente lê esse texto e pensa que isto é um momento que vai acontecer em que o mundo inteiro vai se dobrar diante de Jesus e vai dizer: Jesus é o Senhor. É verdade. Mas para mim e para você, isso pode ser antecipado agora. Use o nome de Jesus. Quando o diabo vier te tentar, fala: em nome de Jesus, arreda de mim. Em nome de Jesus, você não tem autoridade na minha vida. Em nome de Jesus eu vou ser mais que vencedor. Amém. E a Bíblia diz que todo joelho se dobra. Quando você usa o nome de Jesus, o diabo não aguenta. Quando você vai na tua força, na tua própria capacidade, você vai perder. Mas quando você clama o nome de Jesus e declara o nome de Jesus, ele é derrotado. Então, meu irmão, use esse nome todo dia. Quando você for orar, diga: Senhor, não é na minha capacidade, não é no meu mérito, mas é no nome de Jesus. Jesus nos ensinou naquele dia. Ele está falando para os discípulos: quando eu não estiver mais presente com vocês, vocês vão chegar ao Pai e vão orar ao Pai em meu nome, e tudo vos será concedido. Meu querido, quando você chega na presença de Deus, fala: Deus, eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu não mereço, mas aqui, Senhor, eu tenho uma palavra para te dar. Eu tenho uma coisa para te dizer, meu Deus. Eu estou orando num nome que é sobre todo nome, que é um passe livre para a tua presença, que é o nome do teu filho Jesus. Eu creio neste nome, e o inferno vai se dobrar. Amém? Aplauda o Senhor. Se expresse, igreja. Este nome é poderoso. Então, quando você estiver temendo o futuro, quando você estiver debaixo de opressão maligna, clame o nome de Jesus, que este nome é poderoso. Aleluia, aleluia. A quarta arma é a armadura de Deus. Efésios 6, de 13 a 18, eu vou ler rapidamente, diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Quando você toma a armadura e vem o dia mau, você vence e permanece inabalável. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-se da couraça da justiça. Calçai os evangelhos com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O apóstolo Paulo está falando dos inimigos do exército romano, que não podiam entrar em luta com os romanos, então eles atiravam flechas com betume na ponta e pegando fogo. Mas quando essas flechas encontravam o escudo romano, que era revestido de couro e encharcado em água, elas eram apagadas. E a Bíblia está dizendo que quando o inimigo lança sobre você pensamentos e você protege aquele escudo. Quantos de vocês já viram em filme aquela formação de tartaruga, em que todo o exército se abaixa e toda a cobertura deles é feita pelos escudos? Quantos já viram isso? Aqueles escudos eram feitos de couro, encharcados em água. Quando desciam as flechas, elas apagavam. A Bíblia está dizendo que quando você coloca o escudo da fé, aquele pensamento vem sobre você, mas ele é apagado. Você pode apagar todas as flechas inflamadas do maligno pelo escudo da fé. Amém, igreja? Veja como tudo isso tem a ver com mente. E o texto continua dizendo: tomai também o capacete da salvação. Veja, queridos, o capacete era para você guardar a sua mente, a sua cabeça de uma espadada. E o capacete da salvação protege a sua mente. Você se renova, mas quando o diabo se levanta, você se protege com o capacete da salvação. E aí ele dizia: a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Diga assim: escudo da fé.
para apagar os dardos do maligno. Diga: capacete da salvação, para impedir pensamentos que vão transformar a sua vida. Diga: espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vejam como a única arma que nós temos que é de ataque é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como é que você vence pensamentos destrutivos? Pela palavra de Deus. Eu já aprendi há muitos anos que a verdade não tem nada a ver com o que eu sinto, mas tem a ver com o que a palavra de Deus diz. Quando Satanás começa a dominar as nossas almas e a gente começa a ficar acabrunhado, triste, irritado, abatido, com medo, com dúvida do amor de Deus, sabe como você vence? Você lê em voz alta a palavra de Deus e diz: Satanás, eu não acredito no que você está me dizendo, eu prefiro crer na palavra de Deus, porque passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras permanecerão. Amém, igreja? A palavra de Cristo não volta atrás. E eu termino essa palavra te dizendo que você pode estar salvo, ter o seu nome escrito no livro da vida, mas ainda estar muito aquém do teu potencial e longe do propósito de Deus na tua vida, porque a sua mente está debaixo de guerra e você não está agindo como deveria, porque Jesus já fez tudo na cruz. Ele já te deu todas as armas, mas a aplicação delas é você que escolhe. Então lembre-se, diga assim: eu tenho o Espírito Santo. Diga: eu tenho o nome de Jesus. Diga: o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Diga: eu tenho a armadura de Deus. Você está blindado. Meu querido, Deus quer que você seja alguém que anda neste mundo sendo sal da terra e luz do mundo. As guerras não são prova de que Deus não te ama. Muito pelo contrário, a guerra é inexorável, é inevitável. O salmista diz: bendito seja o Senhor, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. O guerreiro, para ele ser treinado e ser forjado, ele tem que estar na batalha. Então quando uma batalha acontece na tua vida, não é que Deus não te ama, é que Deus quer que você não seja o crente Nutella. Nós vivemos num tempo hoje de crente Nutella. Ai, Jesus não me ama. Ai, não. Querido, levanta a cabeça. Você está numa guerra e Deus tem para você mais do que vitória, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. A batalha vem, mas a vitória será maior. Se o diabo disser para você: mas você está em pecado, você não vai vencer, o diabo vai te vencer. Confessa o teu pecado. Se confessarmos os pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O que você não pode é se entregar para a batalha e dizer: eu já perdi. A que exército você serve? Quantos aqui fazem parte do reino de Deus? O nosso general é Cristo e Ele já venceu. Nós estamos aqui na terra para conquistar. Deus ainda tem muita conquista para o seu povo. O reino das trevas está fazendo de tudo. O leão está como o diabo está como um leão ao redor, procurando a quem possa tragar. Mas nós adoramos o verdadeiro leão, o Rei dos Reis, e Ele se importa com a sua vida. Então feche os seus olhos, meu querido. A minha oração, enquanto eu estava preparando essa palavra, eu disse: Senhor, que a palavra que sair da minha boca seja libertadora. Que a palavra que saia da minha boca seja uma palavra elucidativa. Que os meus irmãos entendam que a vitória já foi conquistada na cruz. E em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Mas, meu querido, em primeiro lugar você tem que entregar a sua vida para Jesus.
Por que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A entrega para Jesus é uma somatória da sua decisão que acontece na mente e da pessoa do Espírito Santo que te convence do pecado e da justiça e do juízo. Hoje eu quero te dar a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus voluntariamente. É você que vai dizer para Ele: eu quero, eu preciso. E a Bíblia diz que basta você crer no coração que Jesus é o Senhor, que Ele morreu pela tua vida. E basta você confessar com sua boca que Jesus é o Senhor da sua vida. Porque com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Então eu quero que você que ainda não fez essa entrega a Cristo, que você tenha a oportunidade de hoje fazer na presença dos anjos de Deus que estão nesse lugar, e na presença dos homens que aqui estão também. Você que está me vendo pela internet, quando eu estiver orando, você confesse, faça a oração junto comigo, assim como esses que aqui estiverem. E hoje vai começar uma história de restauração na tua vida. Eu quero pedir para que as luzes sejam um pouco mais claras para que eu possa ver. A igreja fica com os olhos fechados. Mas se houver alguém aqui hoje que quer entregar a sua alma, a sua mente, a sua vida para Jesus, para viver uma vida abundante, uma vida de vitória, eu quero que você levante a mão onde você estiver e eu vou orar com você e por você. Graças a Deus, fique com a mão levantada. Graças a Deus por essas vidas. Há alguém aqui desse lado que quer entregar a vida para Jesus? Graças a Deus ali. Há mais alguém? Graças a Deus aqui também. Queridos, vem aqui à frente, eu vou orar com você. Sai do teu lugar, hoje vai começar uma nova história. E você que está me vendo pela internet, você também pode entregar a sua vida para Jesus. Saia, venha, não tenha vergonha. Hoje é uma decisão sua. É você que está dizendo para Deus: eu estou entregando, Senhor, a minha mente e o meu coração. Eu quero que a igreja aplauda mais, gente. Esse é o momento mais importante. É o motivo pelo qual Jesus morreu. Pode vir, eu estou esperando. Tem gente vindo ainda. Gente vindo de todos os lugares. Você que está me vendo também. Esta é a guerra que está sendo travada nesse momento. O império das trevas está dizendo: não vá, não se entregue. E o Senhor está dizendo: entrega tudo a mim, porque hoje eu vou começar uma nova história na tua vida. Põe a mão no seu coração, meu querido. Eu quero te dizer que Jesus morreu por você, para esse dia que você se entregar a Ele. Então, ore comigo, diga assim: Senhor Deus, eu estou entregando a minha vida a Ti. Sozinho eu não consigo. Eu preciso do Salvador. E eu creio que na cruz do Calvário, Jesus morreu para me dar vitória. Perdoa os meus pecados. Me recebe, Senhor, porque eu creio em Ti. Eu estou entregando o meu passado, o presente e o futuro a Ti. Eu não quero viver sozinho, Senhor. Eu quero viver contigo todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus. A igreja aplauda ao Senhor. Meu querido, a Bíblia diz que quando você se entrega voluntariamente, o Senhor escreve o seu nome no livro da vida. E nunca mais Ele vai tirar esse nome de lá. Você está entendendo isso? Hoje começa uma nova história. E Deus vai transformar a sua mente, vai te libertar de traumas. E vai te dar vida abundante. Que foi para isso que Ele veio. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para que você tenha vida plena, vida abundante. Deus te abençoe, eu estou tão feliz, tão feliz. E você, meu querido,
Você também que se entregou ao Senhor Jesus, parabéns, hoje começa uma nova vida. Deus está fazendo um rebuliço em toda a terra, transformando vidas. O diabo não vai vencer essa guerra não. Essa batalha já foi vencida pelo Senhor. Amém? Aplauda o Senhor, igreja. Aplauda o Senhor. Para onde eles vão? Por favor, vocês sigam os diáconos. Eles vão orar mais uma vez por vocês. Parabéns por essa grande decisão. A igreja aplauda mais uma vez. Hoje o diabo perdeu mais uma vez com todas essas vidas aqui. Mas querido, eu quero saber aqui quantos estão em guerra na mente. Quantos estão, porque queridos, a vida é como essa batalha. Tem momentos da batalha que você está mais forte, está avançando. Tem momentos que você está mais fraco, está ferido. Mas o final dela você já sabe qual é. Jesus já venceu. Mas hoje é dia de cura na mente. Hoje é dia de restauração. Hoje é dia de bálsamo de Gileade. Hoje é dia do Espírito Santo tocar na tua alma e fechar aquela ferida aberta. Então, se você, querido, hoje quer entregar alguma área da tua vida, sai aqui, vem aqui à frente. Hoje é dia de você receber renovo na sua mente, em nome de Jesus. Pode sair. Põe a mão na sua mente, meu querido. Diga: Jesus, o teu nome tem poder. Diga: Jesus, Tu és o meu Senhor e Salvador. Diga: Jesus, a minha mente é a mente de Cristo. Eu abro mão dos meus pensamentos para ter os teus pensamentos, porque os teus pensamentos são mais altos do que os meus pensamentos. Senhor, eu creio no que o Senhor pensa de mim, e a tua palavra diz: eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, que são pensamentos de paz. Querido, receba em nome de Jesus. Receba a cura em nome de Jesus. Que todo trauma, que toda ferida da alma, que toda autoimagem negativa seja trocada, Senhor, pelos teus pensamentos a nosso respeito, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que haja cura no meio da tua igreja. Aleluia, diga aleluia.